Olá, está no ar mais um Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre o novo plano do governo federal no combate às arboviroses, doenças virais que são transmitidas principalmente por mosquitos e carrapatos, como a dengue, chikungunya e zika. O plano de ação, que terá um investimento de R$ 1,5 bilhão no combate à dengue, representa um pacto nacional para o enfrentamento das doenças, com atenção às regiões de maior vulnerabilidade social. Começo as apresentações com a infectologista doutora Marta Guimarães Cavalcante. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui. Obrigada. Também recebemos aqui no nosso estúdio Maicon Duncan, médico de família e comunidade, assessor técnico da Superintendência de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Seja bem-vindo, Maicon. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença também. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos acompanhar algumas informações sobre o assunto. O novo plano de ação do governo federal tem como objetivo diminuir os números de casos e óbitos causados por dengue, chikungunya, zika e oropouche. O documento foi elaborado com a participação de pesquisadores, gestores e técnicos dos estados e municípios, além de profissionais de saúde que atuam na ponta, em contato direto com as comunidades e que conhecem de perto os desafios em cada região do país. O plano é baseado nas evidências científicas mais atualizadas, com inclusão de novas tecnologias, e divide o trabalho em 6 eixos de atuação com foco para a implementação no segundo semestre do ano, quando as condições climáticas são favoráveis ao aumento de casos. São eles prevenção, vigilância, controle vetorial, organização da rede assistencial e manejo clínico, preparação e resposta às emergências, comunicação e participação comunitária. As ações serão coordenadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, e a colaboração de organizações sociais e instituições públicas e privadas. Doutora, começando aqui pela senhora, queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente o que são as arboviroses, né? Que grupo é esse? São infecções geralmente agudas, febris e causadas por agentes infecciosos. Arboviroses vem exatamente do fato de que vírus são responsáveis, né, pela veiculação dos sintomas dessas doenças. Elas são muito parecidas. As pessoas já se acostumaram, inclusive, a entender que arboviroses são condições e que inclusive, se confundem umas com as outras. A história nossa aqui no Brasil é que a gente já tinha algumas arboviroses muito conhecidas, como febre amarela, por exemplo, e dengue. Posteriormente, foi introduzido no país mais 2 novas condições causadas por vírus que também são considerados arbovírus, como o vírus da zika e o vírus da chikungunya. Todas elas têm essa particularidade de serem infecções que acometem indivíduos de várias idades. A transmissão pode ser tanto por um vetor, como nesse caso, né, em particular, o mosquito, o Aedes aegypti é o mais predominante, mas não exclusivamente. A outra espécie, como o Albopictus, por exemplo, também pode vincular essa transmissão. Mas a outra característica importante é que, embora a transmissão pelos vetores possa acontecer, outras situações podem permitir a transmissão, como, por exemplo, né, a situação de transmissão mãe para filho, que originou, por exemplo, uma condição não conhecida no mundo inteiro, que foram as doenças de crianças que nasceram de mães infectadas pelo vírus do Zika. A condição ligada a outros tipos de transmissão, como, por exemplo, por transfusão de sangue, ou mesmo por órgãos transplantados, também pode acontecer. Mas essas condições são bem menos frequentes. No geral, em lugares onde existem mosquitos, neste caso, porque mosquitos não são os únicos vetores, né, nas arboviroses, mas nessas condições em particular, a transmissão por esses agentes é a mais comum. O outro elemento muito comum é a não existência de sintomas,
o que, em parte, também dificulta estratégias, inclusive, de intervenção dentro do lugar de transmissão, já que essas infecções passam desapercebidas. Quando existem os sintomas, se confundem bastante. Atualmente, a gente agora tem vários confundidores, como a infecção por zika, chikungunya e dengue, elas são muito parecidas quando existem manifestações clínicas. Claro. Michael, eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão da situação no Rio de Janeiro. A gente está falando desse novo plano de combate e o que o município já vem fazendo, né, em relação até a outras épocas, né, anteriores, e como é que está a situação? Aqui fala um pouquinho para a gente dar esse panorama. Felizmente, a situação atualmente no Rio de Janeiro está muito controlada, né? Então, as epidemias das arboviroses, como quaisquer outras epidemias, se beneficiam muito de uma resposta antecipatória. Então, a gente antecipa o que pode acontecer. Isso foi feito para a epidemia do início desse ano, quando no inverno do ano passado se percebeu que a taxa de incidência, ou seja, o número de novos casos de dengue, também de chikungunya, mas especialmente de dengue, estava muito acima do esperado para aquela época do ano. Com isso, se pode perceber, se no inverno, que não é uma época, a gente está tendo muita transmissão de dengue, está tendo uma incidência de casos maior do que esperado, no verão vai ser muito pior. Então, já no inverno, se começou a investir em ações para preparar o município para a epidemia que viria, né? Então, a gente teve, no início desse ano, uma epidemia bastante importante de dengue, também de chikungunya, mais concentrada em algumas partes da cidade no início, né? Teve muito concentrado na Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, também parte da Zona Norte, né? Mas acabou se espalhando por toda a cidade. E algumas ações que foram importantes nesse enfrentamento. Primeiro, a gente publicou um plano de contingência. O que é um plano de contingência? É um planejamento da Secretaria Municipal de Saúde para dar conta da epidemia em todos os seus aspectos, que envolvem prevenção, envolvem vigilância, envolvem assistência, né? Envolvem a regulação da assistência, que é garantir que tenha leitos para internação para os pacientes que precisarem internar e que haja uma comunicação entre todos os setores. Com esse plano de contingência foi criado uma coordenação de operações de emergência, um COI, né, que organizou os vários setores da Secretaria de Saúde para acompanhar a implementação desse plano de contingência. E esse trabalho já faz parte, é uma rotina, né? Além desse plano de ação do governo. Agora, doutora, a gente também tem a questão, que a senhora estava nos falando também, que pode aparecer mais de uma dessas doenças na mesma pessoa, né? E como é que acontece isso e como identificar? Porque elas são muito parecidas. Exato. Bom, se existe já uma dificuldade de se distinguir quando você tem um conjunto de sintomas, se você teria dengue ou zika ou chikungunya, por exemplo, quando essas infecções acontecem simultaneamente no mesmo indivíduo, isso pode ser muito mais complicado. Normalmente, esses indivíduos são descobertos mais em função de recursos laboratoriais. E, na verdade, você precisa de, vamos dizer, marcadores que sejam facilitadores para determinar essas condições simultâneas. Porque as características clínicas se confundem demais e, mesmo em pacientes muito graves, a confusão ainda é persistente. Então, os esforços para se fazer uma distinção, eles geralmente são feitos no sentido de procurar, né, um subsídio em testes, né, laboratoriais que possam ajudar ou permitir a identificar essas condições. Nesse momento, ainda se compreende muito pouco também, né, qual a importância dessas infecções ocorrerem simultaneamente, por exemplo, e não só em termos de elemento de curto prazo, como de longo prazo. Falo isso porque chikungunya se distingue bastante das outras arboviroses, como zika e dengue, na condição de que ela não promove apenas uma infecção aguda, mas ela tem capacidade, por exemplo, de se apresentar em alguns indivíduos com períodos mais longos. Chikungunya, por exemplo, pode durar mais do que 2 semanas, pode se estender por meses ou até anos.
no nosso hospital, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, nós acompanhamos indivíduos por mais de 4, 5 anos, por exemplo, com sequelas e alterações induzidas pela infecção viral na fase aguda ainda. E tudo depende do organismo. Mas agora nós vamos assistir ao depoimento do secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Venâncio da Cunha, do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. Ao contrário do que nós observamos no primeiro semestre deste ano de 2024, desde o 1º de julho até o momento, temos observado uma constante redução no número de casos registrados na cidade do Rio de Janeiro com suspeita de dengue ou de outras arboviroses. Isto é consequência, primeiro, de uma atuação da população como um todo na redução dos focos prováveis em seus quintais, mas também do poder público, tanto o poder executivo, com o apoio do poder legislativo e a sociedade civil organizada. Do ponto de vista de Ministério da Saúde, estamos coordenando um plano nacional para a redução dos impactos da dengue e das outras arboviroses, que inclui um conjunto de ações a serem executadas pelo Ministério da Saúde e outros ministérios do governo federal, também pelas secretarias estaduais de saúde e as municipais. E este plano inclui, por exemplo, a intensa mobilização de outros segmentos da sociedade, inclusive do poder público, como o poder legislativo. Ele inclui a mobilização do cidadão, da cidadã, para que tire dos seus quintais, cuide das suas casas e não deixem quaisquer objetos que possam acumular água. Também estamos organizando com bastante antecedência e, em parte, é um aprendizado que tivemos com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Estamos organizando com bastante antecedência a rede de atenção assistencial àqueles casos suspeitos de dengue e de outras arboviroses, evitando dessa forma a progressão para casos mais graves e reduzindo, consequentemente, as mortes causadas por dengue. Juntos, governo federal, governos estaduais, governos municipais, com certeza teremos menos dengue este ano e nos próximos anos que virão. Michael, é exatamente isso que a gente estava falando, desse plano em conjunto, né? Porque a resposta às epidemias das arboviroses, de uma forma geral, dependem de controle dos mosquitos, que são o vetor de transmissão, e tem muita tecnologia nova que pode ajudar no controle do mosquito. Então, por meio de parcerias, Secretaria Municipal de Saúde, a Fiocruz, está se implementando uma técnica super interessante que é do Wolbachia. Que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos voltar aí com essas tecnologias. O Câmara Rio Debate vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje falando sobre o novo plano do governo federal no combate às arboviroses. Nossos convidados são Michael Duncan, médico de família e comunidade, assessor técnico da Superintendência de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, e a infectologista doutora Marta Guimarães Cavalcante. E agora a gente vai falar um pouquinho que, de acordo com o Infodengue, sistema de alerta para arboviroses desenvolvido pela Fiocruz e pela Fundação Getúlio Vargas, o principal vetor de transmissão da dengue e outras arboviroses é o mosquito Aedes aegypti. De janeiro a agosto de 2024, foram notificados 6,5 milhões de casos prováveis no Brasil, um aumento de 3 vezes em relação a 2023. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal concentram 87,70% dos casos prováveis. Lembrando que a maioria dos focos do mosquito estão nas residências. E aí eu começo aqui a minha pergunta para a doutora: como é que podemos conscientizar cada vez mais a população que ela é muito importante nesse combate? Existe a cada ano um esforço
que é das parcerias, né, entre o governo em diversos níveis, né, e instituições e a própria população, no sentido de melhorar e reduzir ou mitigar, né, os efeitos da transmissão domiciliar. As campanhas ainda são necessárias, o reforço das informações, a repetição de condutas que levam à redução das áreas que concentram, na verdade, os criadores de mosquito, ela tem que ser mantida. Esse é um elemento que deve ser passado para toda a população de pessoa a pessoa, através das mídias sociais, através das vinculações, né, por outros meios de comunicação, porque a simples, né, adiamento dessas medidas, que podem acontecer em qualquer época do ano, elas favorecem a manutenção das infecções praticamente quase o ano inteiro. E tem que ser constante essa comunicação, tem que ser permanente, repetitiva, né? e permanente. E a gente vê esses dados aqui, né, Maicon, que nós temos. Então, são dados atualizados toda hora e também com a ajuda da tecnologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância, né, dessa atualização de dados, dessa tecnologia e também de outras questões que podem ajudar nesse combate, né? A informação é o elemento mais importante, né? A gente tem agora no município um centro de inteligência epidemiológica que concentra, que junta esses dados, junta dados sobre distribuição dos mosquitos nas várias partes da cidade, sobre os pacientes que chegam nos serviços de atenção primária, de urgência e emergência, que têm suspeita de dengue, é feito um exame para avaliar quais vírus que estão circulando, né, das várias arboviroses. Então, junta essas informações para tomada de decisão sobre mudanças que precisam ser feitas na assistência e no cuidado da epidemia. E essa tecnologia é toda muito importante, mas também a gente tem a questão da água, né, doutora? Que estávamos falando aqui. É importante saber que uma das medidas terapêuticas mais importantes é o indivíduo ter acesso a uma hidratação plena. E isso já reduz muito o número de complicações decorrentes da própria infecção. Às vezes, são medidas muito simples, mas muito mais eficientes do que o adiamento, por exemplo, não só da tomada, né, de decisão, vou tomar água, como até a procura de assistência. Eu falo isso porque um dos elementos cruciais para esse diagnóstico é a rapidez com que o indivíduo já detecta uma alteração e procura uma unidade de saúde e pode ser, então, a partir desse momento, monitorado e orientado em quais são as medidas necessárias para se evitar que se chegue a ter casos graves. E é isso que vocês vêm fazendo no centro, né, Maicon? Sim. Isso é um elemento bastante importante. A pessoa que procura atendimento por dengue, ela está preocupada com a dor, mas o que vai matá-la não é a dor, né? O que acontece na dengue, existe uma alteração nos vasos sanguíneos, de forma que vaze água, vaze líquido para dentro do corpo. Então a pessoa não percebe que está perdendo líquido, mas ela está perdendo líquido para se desidratando sem perceber. E isso que leva à morte. E o volume que precisa tomar de água não é pouca coisa. Né? Um adulto de 70 quilos precisa tomar 4 litros de água, né? É água mais soro, é uma mistura de líquidos, e que precisa ser prescrito, porque senão ele não vai tomar. É importante saber, inclusive, que em alguns grupos de risco, essa medida ter que ser realmente muito cuidadosa. Exemplo, crianças muito pequenas, gestantes, pessoas muito idosas. Essa hidratação, então, é ainda mais rigorosa e com necessidade de monitoramento muito mais precoce. Então, esses indivíduos, inclusive, são exatamente os grupos mais suscetíveis e com maior risco de desenvolvimento de doenças mais graves. Então, a hidratação plena e adequada e a precocidade do diagnóstico são elementos que já diminuem, em grande parte, as complicações. Especialmente nesses grupos, é importante acompanhar com hemograma diariamente, enquanto a pessoa está com dengue. Porque o hemograma vai dizer se a pessoa está desidratando ou não. Né? Quando começa a aumentar muito o hematócrito, que é um parâmetro que acompanha o hemograma, a gente sabe que a pessoa está perdendo líquido e precisa reforçar ainda mais ou internar.
para fazer soro intravenoso. Sim, e qual é o sintoma principal? Que a pessoa às vezes acha, está em casa, está achando que é um mal-estar e vai deixando. Só quando ela está pior mesmo é que ela toma essa consciência. Ah, dor de cabeça, vai tomando um analgésico e vai indo. Então, em que momento ela deve dizer assim, não, eu vou agora procurar um atendimento para tratar de forma correta? A perspectiva uma vez que as arboviroses são essencialmente doenças febris, né, chama a atenção que nos primeiros 2 dias, pelo menos, a febre chama a atenção, é um dos diferenciais. Não define, porque tem várias outras condições que também cursam com febre e são agudas, mas chama o alerta, especialmente quando a gente está numa situação em que tem um surto epidêmico ocorrendo no local de residência ou de trânsito desses indivíduos. Então, é importante já começar a fazer uma associação até mesmo com sintomas como febre. Mas é claro que o aparecimento de outros sintomas, né, como dores pelo corpo todo, dores articulares, aparecimento, por exemplo, de lesões na pele, manchinhas na pele, isso também chama atenção, embora esses sintomas, né, quando já estão todos manifestos, você já está um pouco mais avançado do que você deveria. Você já deveria ter procurado um pouquinho antes. Né? Então, as duas associações, né? Ter um quadro febril agudo e ter uma situação de epidemia registrada, né, no lugar onde os indivíduos estão, é importante para que rapidamente você procure, né, a unidade de saúde. Agora, Michael, a questão da vacina também, que eu quero que vocês falem. Existe essa programação aqui no município da vacinação? Como é que está sendo feito? A partir de quando? As pessoas já podem tomar? Como é que é? A vacina é uma importantíssima estratégia de prevenção da dengue, só que existe um problema de número de vacinas disponíveis. Então, houve um direcionamento pelo Ministério da Saúde de priorizar aquele grupo que tem maior risco de internação. Tradicionalmente, para a maioria das infecções, a gente pensa sempre na criança pequena ou no idoso, mas na dengue é o adolescente. Né? A pessoa entre 10 e 14 anos é o grupo de maior risco de complicações de dengue e acaba sendo, por isso, a faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde para receber vacina nesse momento. E existe alguma possibilidade dessa faixa etária aumentar? Doutor? Sim, porque a vacina atualmente disponível é uma vacina que, experimentalmente, os testes clínicos foram feitos na época para um grupo entre mais ou menos 4, 6 anos de idade a quase 60 anos de idade. Então, para este grupo no conjunto, você tem uma série de informações, né, clínicas decorrentes dos ensaios que foram feitos, né, anteriormente, determinando, né, com um resultado positivo, né, sobre a ação dessa vacina. Então, a gente tem, né, na verdade, um problema, como, né, o Michael acabou de colocar, em relação à quantidade de vacinas e doses disponíveis. A gente tem, para essa vacina, a necessidade de 2 doses, com um intervalo de mais ou menos 3 meses. Então, isso condiciona já de cara a que você tenha um aporte que tem que ser suficiente, tanto para a primeira dose como para a segunda. A primeira, quanto tempo da primeira para a segunda? Mais ou menos 3 meses. 3 meses, né? E aí tem que estar bem abastecido, né? Exato. Agora, infelizmente, a gente já está indo para o final do nosso programa aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Começo pelo Michael, por favor. Então, agradeço o convite, né? Ressaltando que a dengue é uma doença que é muito bem conhecida, só que é muito fácil de deixar passar os cuidados necessários. Né? Sintomas, febre, dor no corpo, precisa procurar atendimento, especialmente se não tem sintomas respiratórios, que geralmente a arbovirose não tem sintomas respiratórios, precisa procurar atendimento que pode ser dengue. Okay. E precisa ter os cuidados em casa, evitar água parada e todos os cuidados para a prevenção da disseminação do mosquito. Obrigada, Michael. Doutora Marta, por favor. Eu reforço as palavras do meu colega. Naturalmente, a precocidade com que se procura, né, a unidade de saúde para evitar complicações é um dos elementos importantes, mas sabendo que vários indivíduos não vão ter manifestações quaisquer, seria interessante, né, que todas as estratégias mais simples do controle da transmissão dentro da sua própria casa sejam rigorosamente
na verdade, eliminados para que não seja uma repetição de ano a ano a exposição das pessoas tanto ao vírus do dengue, mas chikungunya, que na verdade é o segundo colocado, né, e outros agentes transmissíveis. Ok, muito obrigada, agradeço muito a participação de vocês. Eu agradeço também. A você que está nos acompanhando também, eu agradeço muito a sua atenção e vamos fazer a nossa parte, todos juntos, né, nessa grande ação. E não esqueça, você pode assistir a nossa programação no nosso canal aberto 10.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua atenção mais uma vez e até o próximo programa.